repórter Diana Mendel e eu viemos até Porto Alegre para fazer uma reportagem sobre o aeromóvel, que começou a operar no mês passado e na inauguração teve a presença da presidente Dilma Rousseff. O trajeto do trem até o aeromóvel é curto. Basta subir a escada rolante, onde há placas indicativas, caminhar alguns passos, entrar e achar um lugar para se acomodar. Viemos ouvir o que as pessoas estão achando dessa novidade. Para onde a senhora está indo? Eu estou indo para o terceiro andar no caso do aeroporto do segundo aeroporto, no caso que vai o aeromóvel. Eu trabalho no Botequim Brasil. Então já andou mais vezes no aeromóvel? Já mais vezes, já. E desde que o aeromóvel começou a operar, facilitou para ti vir trabalhar? Muito facilitou, porque eu venho com esse equipamento que eu trabalho, então é muito fácil para mim poder vir direto para o outro, que é onde realmente eu trabalho. Antes do aeromóvel, a senhora vinha como? Eu descia a plataforma até o primeiro, pegava o Infraero 1 e ia até o segundo. É a primeira vez que tu andas no aeromóvel? É a primeira vez. Vais embora de metrô? Sim, vou embora de metrô. Costuma usar o metrô quando vem ao aeroporto? Não muito. Na verdade eu venho mais de carro, mas pelo horário que eu vim hoje, vou voltar de trem mesmo. Alguma vez tu já usou a passarela para ir até o aeroporto? Já usei. Teve uma época até que eu trabalhava aqui perto do aeroporto e eu usava bastante a passarela e é bem cansativo. O senhor veio a passeio com as crianças? Só a passeio, só mostrar para eles. Eles vieram de Rosário do Sul para conhecer aqui, conhecer o aeroporto, aí eu já trouxe eles para dar uma volta de aeromóvel. Tá gostando? Aham. Não ficou com medo? Não. O que tu estás fazendo aqui? Nós estamos numa fase de partida assistida, onde estamos fazendo alguns ajustes finos no sistema para a entrega final, né, do projeto. O que vocês estão medindo, por exemplo? A velocidade em relação à posição, ajustes de aceleração e desaceleração do sistema automático. Entrevistamos Leonardo Hoff, que é diretor administrativo da Transurb, e ele nos falou o número de pessoas que já andaram em menos de um mês no aeromóvel. É em torno de 13, 14 mil pessoas. Até a semana passada eram 12 mil, então os dados dessa semana a gente não atualizou ainda, mas deve estar na casa das 14 mil pessoas. E acreditamos aí que isto, no momento, nós estamos operando durante um horário reduzido, que é das 10 às 16 horas, e o trem funciona das 5 da manhã até as 11h30 da noite. Então, a partir do momento que o aeromóvel também operar das 5 da manhã até as 11h30 da noite, esse número vai aumentar consideravelmente. Primeiro, porque nós temos 5 mil pessoas hoje trabalhando no aeroporto Salgado Filho, além dos milhares de passageiros que poderão deixar o veículo em casa, não gastar uma fortuna com o estacionamento, ir de trem até o aeroporto com suas malas e com essa conexão do aeromóvel. Nós começamos a operar o aeromóvel desde o dia 10 de agosto e a gente recebeu aqui na sede da empresa Transurb e depois no aeroporto a presidente da República Dilma Rousseff, ministro das cidades, acompanhado do governador do estado, os prefeitos da região. O presidente andou no aeromóvel? Andou e ela foi uma grande entusiasta dessa tecnologia, apostou, o governo colocou seus recursos, suas fichas e durante a inauguração, inclusive, ela desafiou a Transurb para que seja a grande incentivadora da tecnologia aeromóvel para as demais cidades gaúchas e também para o resto do país. Então é uma missão que a gente recebeu aqui após ela dar uma volta no aeromóvel e ficar mais empolgada ainda com essa nova tecnologia. E o aeromóvel foi produzido 100% no Brasil? 100% no Brasil e bom dizer, né? Ali do ladinho de Novo Hamburgo, com o senhor Oscar Quester, nosso conterrâneo do Vale dos Sinos, que teve muitos anos uma atuação forte na aviação e tem uma empresa com
tecnologia de ponta que hoje trabalha para a Petrobras e vem com esta ideia e esse conceito do aeromóvel, de redução de custo, de um transporte mais limpo, mais eficiente, mais barato, há 30 anos. E a gente aqui na Transurb tem orgulho de ser a primeira empresa a operar o aeromóvel de forma comercial no mundo. Quanto tempo levou o projeto até ele ficar pronto? Olha, nós temos aí aproximadamente 2 anos, desde o momento em que a gente fez as licitações, assinou o contrato, até a entrega da obra definitivamente. Qual a distância e quanto tempo ele demora para fazer o trajeto? Nós temos quase 1 quilômetro, são 930 metros mais ou menos, que circundam o estacionamento do aeroporto Salgado Filho e que chegam aqui na estação aeroporto, coladinho na sede administrativa da Transurb. E demora aí cerca de 2 minutos e alguns segundos, por enquanto em operação manual ainda. Sem custo? Sem custo, porque a operação assistida é uma operação em que ainda se fazem alguns ajustes, algumas avaliações. Então, neste momento, a Transurb opta em não cobrar a passagem dos passageiros que entram no sistema e, a partir da entrada no aeromóvel, já andam também no trem de graça. E a partir de que será cobrada uma passagem, e tem valores já? O valor da tarifa normal, R$ 1,70. Pega o trem em Novo Hamburgo por R$ 1,70, desce na estação aeroporto, entra no aeromóvel, não paga nenhuma taxa e desembarca no aeroporto Salgado Filho. Quando entrar lá no aeroporto Salgado Filho, vai pagar uma tarifa de R$ 1,70, entra no aeromóvel, desembarca na estação aeroporto, entra no trem, não paga nenhuma tarifa adicional e vai até o destino Porto Alegre, no centro da capital, Novo Hamburgo ou cidades vizinhas. E referente ao combustível que ele usa, é uma energia limpa? Na verdade, ele utiliza a energia elétrica, mas com consumos bem menores. A energia elétrica ela aciona motores que geram vento, que empurra o aeromóvel através de dutos até a estação de destino. A operação manual ela é temporária? Ela é temporária, é um momento de teste, porque a gente tem a convicção que os operadores de trem, os operadores do aeromóvel, eles têm que ter essa experiência, até para saber o funcionamento do sistema, e a partir do momento que se tem o conhecimento, se detém a tecnologia, ele pode ser automatizado com controle do próprio sistema. Mas a gente acredita que até o final do ano, aí no mês de dezembro, já deve estar passando do sistema manual para o sistema automático de forma informatizada. Esta foi a entrevista com o diretor administrativo da Transurb, Leonardo Hoff, que nos falou sobre a energia sustentável que o aeromóvel usa. Esse aeromóvel tem capacidade para 150 pessoas e o próximo, que chegará em breve, terá capacidade para 300 pessoas. É um passeio rápido e com uma bela vista. Prepare-se, você não vai resistir a tanta oferta. Festa Nacional do Calçado 2013, a maior promoção de sapatos do Brasil, aberta todos os dias de 6 a 15 de setembro, das 10 às 21 horas, na FENAC, em Novo Hamburgo. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Who's 7 in the building? Oh, yeah. Who's 7 in the building? A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida.
Novo Hamburgo, bairro ideal. Esta é a localidade do destaque de hoje, então, para o quadro Guarde Água que Cai do Céu. E nós vamos conversar com o proprietário dessa bela casa, o senhor Alberto Luiz, que tem uma cisterna e guarda a água da chuva. Tudo bem, senhor Alberto? Tudo bem. Faz tempo que o senhor tem esse método de guardar a água da chuva? Faz 4 anos aproximadamente. E de onde surgiu a ideia? Bom, de guardar água, né? Eu tinha uma avó, então era sempre dispendioso gastar água, né? Daí, como o meu terreno aqui ficava numa... Como é que se diz? Dava uma certa caimento de terreno, então aproveitei a ideia, né? E o senhor há 4 anos, então, tem essas 2 cisternas. Qual é a capacidade de cada uma? 1000 litros cada uma. E é o suficiente para o senhor fazer o quê? Lavar os carros? Lavar os carros e molhar as plantas no verão, né? Em algum momento nestes 4 anos chegou a secar a sua cisterna? Acredito que não. Não sentiu então a falta? Não senti. E o senhor sabe uma economia que tem na conta de água? Não faço ideia. Mas certamente alguma tem, né? Ah, deve de ter, né? Deve de ter. Bom, e o senhor lava os carros quantas vezes por semana ou por mês? Puxa vida. Agora, nesse atual tempo aí, não, né? Mas, sei lá, uma vez por semana. Nós temos aí 3 carros em casa, né? Então dá uma relativa economia. E o senhor, quando adquiriu a cisterna, o investimento que o senhor teve para construir elas, trazer elas para cá, enfim, enterrá-las? Cada container me custou R$200 na época. Então, como a casa estava sendo feita, a mão de obra não sei te dizer porque ficou tudo junto, né? Mas sei lá, de repente aí vai gastar hoje, no custo das 2 e mais, vai gastar uma mixaria, uns R$1.000 de repente. Bom, R$1.000 que certamente em curto prazo se paga, né? Pelo gasto que teria pegando a água da Comusa, por exemplo. Acredito que sim. E também, convenhamos, né? Usar água tratada para lavar carro seria desperdício. E o que muito acontece, por exemplo, deu essas chuvaradas, né, nos últimos dias, e aí as pessoas acabam depois pegando água tratada para lavar as calçadas depois da chuva que trouxe o barro. Então, acaba sendo uma rotatividade totalmente desnecessária. Olha, nem para lavar a calçada não usa essa água da chuva. Porque eu acho que, mesmo tendo isso, né, seria, sei lá, um desrespeito para quem... Ou quem olha não sabe que eu tenho também, dizer, o fulano de tal lá tá lavando calçada, né? Isso não se faz, né? Se vai calçada, né? Então o senhor mesmo com a água da chuva acaba não lavando a calçada? Não lavo calçada. Seria um desperdício da própria água da chuva? Também, porque pode me faltar depois, quando tiver uma seca aí, as plantas sofrem, né? Então como é que eu ia fazer, né? Ia ter que apelar para a Comusa? E o que muito chama a atenção, que as pessoas com as quais nós já conversamos ao longo do quadro, elas falaram e afirmaram que a água da chuva é melhor para as plantas do que a água tratada, que não tem cloro. O senhor lembra dessa mudança no seu jardim? Não. Não lembra? Não. Mas eu acredito, né, em função de tanto produto químico na água, né, químico para nossa saúde, né, no caso, mas a natureza sente, claro que sente. Senhor Alberto, muito obrigada, atenção do senhor. O senhor Alberto é mais um exemplo, então, aqui dos moradores de Novo Hamburgo e de toda a região que também guardam a água da chuva. Parabéns. Obrigado. Ficamos por aqui com o quadro. Até a próxima. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira, evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte, economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida.
terminou no último domingo a 36ª Expo Inter em Esteio. Segundo os organizadores, o evento contabilizou 284.527 visitantes. O pavilhão da agricultura familiar comercializou apenas no último dia R$235 mil, acumulando R$1.500.000 em vendas. Já o pavilhão do artesanato totalizou R$980 mil. Com os animais, o valor foi bem maior, R$16 milhões comercializados. E o setor de máquinas e implementos agrícolas, os negócios fecharam na casa dos R$3.274 milhões. No pavilhão de pequenos animais, canários, coelhos e os galos foram as grandes atrações da Expo Inter. Os mini foram os mais procurados pelas crianças que queriam um animal de estimação. As conchinchilas e as galinhas foram responsáveis pelo maior faturamento do local. 927 aves com a finalidade de aprimoramento genético foram expostas. O Momento Pet de hoje vai falar sobre os adoráveis mini coelhos, que estavam expostos na Expo Inter. Quem vai nos falar é o presidente da Farco, Josué. Quantas raças de mini coelho existem? Hoje, no Rio Grande do Sul, são comercializadas uma média de 8 raças. E eles são especialmente para ter em casa, de pet mesmo? Isso são animais de estimação, né? Porque são dóceis, não emitem ruídos e tal. Então são animais vendidos para criança, para ser criado em grandes condomínios, apartamentos, dentro de casa. São criados soltos, né? E aí com uma gaiolinha para ele fazer as necessidades. Essa gaiola tem que estar sempre aberta, né? E é importante que essa gaiola tenha uma bandeja coletora de dejetos, né? Tem uma bandeja coletora de dejetos para que ele não ingira, não faça a ingestão da toxina do xixi quando ele limpar as patas, porque, exemplo do gato, ele se limpa sozinho, né? Então, e eles não têm risco nenhum de transmitir doenças? Não, o coelho, em hipótese alguma, ele transmite doença de humano e nem pega a doença de humano, né? Então não haveria necessidade de levá-lo ao veterinário para vacinas? Não, para vacina não. É interessante levar no veterinário só para fazer um acompanhamento sanitário do animalzinho, como qualquer animal de pet, né? Mas não que exija vacinas ou qualquer outro cuidado veterinário específico, né? Esse que está aqui comigo, que raça que ele é? Esse é o da raça Mini Lope. É um coelho que atinge uma média de 2 quilos aí quando adulto. A característica dele é ter essa orelhinha para baixo, assim, né? E tu pode ver que ele é bem dócil, bem tranquilo, né? Em média, quanto que eles custam? Ele custa em média de R$100. O filhote daí, né, de 35 a 50 dias, e acima disso vai mudando de acordo com a idade. Ele chega no limite de R$150, daí é o reprodutor, né, que é o macho, e a matriz, que é a fêmea. E ele fica muito maior do que esse tamanho? Ele é filhotinho? Ele é um filhote, ele vai ficar o dobro desse tamanho daí. O dobro, isso. Eles vieram para a Expo Inter para competir? Sim. Eles vêm para fazer a competição, né? Cada um na sua categoria, né? Que são as categorias gigante, carne, pelo, pele e miniatura. E isso aí. E em média, quantos anos vive um coelho? A expectativa de vida de um coelho é de 7 a 9 anos, né? E o custo dele, então, não seria um custo muito alto para ter em casa? Não, até não seria. Tu comparando a outros animais aí que chegam a custar R$10 mil, aí é bem acessível o valor, né? E os cuidados básicos com eles? O que eles comem? Quantas vezes?
O coelho ele deve sempre ser alimentado, tratado no início da noite, porque é um animal silvestre de hábito noturno, né? E durante a noite ele faz um processo chamado coprofagia, que é a ingestão de uma parte das fezes para reaproveitamento de proteínas. Isso é vital para o coelho, né? Então o ideal é que ele seja tratado uma vez só por dia e na entrada da noite, né? Com uma dosagem limitada de ração para ele não ficar obeso e não ter problema coronário, não vir a infartar, né? Para te conseguir ter ele durante 7 a 9 anos que eu te falei, né? E eles vivem bem em grupos, se quiser ter mais de um coelhinho. É complicado porque 2 machos irão brigar e se você botar um macho e uma fêmea, você vai ter que ter muito com ele, né? Porque ele vai reproduzir a cada 30 dias, ela gesta, ela amamenta, já emprenha de novo. Então o macho tem que estar apartado da fêmea, senão pouco tempo vai ter uma vasta criação. Nascem muitos coelhinhos numa ninhada só? Isso varia daí de raça para raça, né? Essa raça que tu tá na mão, por exemplo, a média de coelhos dele, de nascimentos de láparos é de 5, na média, né? 5 por ninhada, exatamente. E existe uma castração no veterinário, se quiser fazer? Existe, mas não é recomendado por nós criadores a castração, porque acaba sendo uma agressão ao animal, né? Dependendo de onde tu fizer, né? Então, o ideal é que tu mantenha eles afastados sem precisar fazer esse tipo de procedimento, né? No caso do coelho, então, a dica é não ter um macho e uma fêmea, a não ser que tu queira vender coelhos. Apartados, né? Ou tê-los apartados, um que não tenha contato ao outro, porque o cio da fêmea ele é muito intenso, é por aproximação do macho, né? Então, onde botar, com certeza ele vai cruzar, né? E para quem quer adquirir um animalzinho, é bom lembrar que ele vive, então, por muitos anos e que tem que ter uma posse responsável. Isso é bem importante, assim, porque que prepare o ambiente do animal, né? Um ambiente bem higiênico, bem limpo, bem seco, não deixá-lo exposto ao sol e lembrar sempre que ele vive de 7 a 9 anos, né? Então que amanhã ou depois você não vai ter como enjoar do animalzinho e soltar na rua, como acontece com os cachorros e já tem acontecido com os coelhos. Então, para adquirir um animal, sempre tenha certeza, né? De que é realmente isso que tu quer, porque ele vai te acompanhar por bastante tempo, né? E ele é um bichinho como qualquer outra estimação, precisa de carinho, de atenção e tal, né? Então, isso a gente sempre salienta para que seja bem cuidado isso, né? E os contatos da Farco? Os contatos da Farco podem ser feitos diretos pelos telefones 8406-1503 ou 8434-7199, né? Obrigada. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui, então, aproveitando o bebezinho que já estava dormindo no meu colo. E no dia 15 de setembro será mais um dia de solidariedade e beleza. Comemorando seu primeiro ano atuando na causa animal, o projeto Fuços Lindos convida você para mais um evento. Será no Salão de Beleza Make-up Company, na Avenida Pedro Adams Filho, a partir das 10 horas da manhã até às 5h30 da tarde. Serão oferecidos serviços como massagem relaxante, também corte de cabelo e ainda quiropraxia. Todo o valor arrecadado com a venda dos serviços será revertido em prol dos animais de rua, amparados pelo projeto Fuços Lindos. As enchentes que desabrigaram centenas de pessoas na região também atingiram os animais. Em Novo Hamburgo, foi montado um canil improvisado para colocar os cães após o episódio das cheias. Alguns estavam abandonados. Esse canil foi feito no pátio do ginásio da escola CIEP, no bairro Canudos. Uma placa foi posta para evitar que as pessoas alojadas no ginásio colocassem comida para os cachorros. I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough to put it all together. Maybe it's as strange as it seems. Imagens feitas pela equipe do programa mostraram que não foi possível abrigar todos os animais. Na Avenida dos Municípios, próximo ao local onde deve ser construída uma ponte, cães, galinhas e cavalos se refugiaram. Algumas pessoas acampadas ajudaram dando um pouco de alimentos aos bichos.
Prepare-se! Você não vai resistir a tanta oferta. Festa Nacional do Calçado 2013. A maior promoção de sapatos do Brasil. Aberta todos os dias, de 6 a 15 de setembro, das 10 às 21 horas. Na FENAC, em Novo Hamburgo. Yes, we gotta rock down through electric avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through electric avenue, and then we take it higher. Yeah, yeah. 27 in the building. Oh, yeah. 27 in the building. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you're